Magazine Luiza reportou um prejuízo de 161 milhões nesse primeiro trimestre. No vídeo de hoje vamos dar uma olhada nos resultados da Magazine Luiza e entender o que aconteceu. Mas antes de irmos para o vídeo, responda para mim nos comentários. É hora ou não é hora de comprar Magazine Luiza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal da Finclass. Meu nome é Daniel Cortes, conteudista no Grupo Primo, e hoje nós vamos para dentro do balanço da Magazine Luiza. E para isso, primeiro, a gente precisa ir no site da Magazine Luiza para baixar a planilha dos resultados. Vindo aqui no Google, basta a gente digitar aqui o ticker da Magazine Luiza, MGLU3RI, de relação com o investidor. Clicando, geralmente vai ser o primeiro link, a gente vai clicar aqui nas informações financeiras. A gente vai ter a central de resultados, que é onde vai ter as apresentações, o release de resultados, que vai ter as mensagens do administrador. É bem legal vocês baixarem para vocês lerem e entender o que o administrador está falando com relação aos resultados, mas a gente vai baixar a planilha de resultados. Entrando aqui na planilha de resultados, a gente tem aqui os highlights, que foram as principais informações que a gente teve com relação ao trimestre da Magazine Luiza. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas hoje a gente quer dar uma olhada na DRE, na demonstração de resultado do exercício, que em inglês, que a Magazine disponibiliza em inglês, é o Statement of Income. Nessa primeira linha aqui da planilha, no comecinho dela, ele vai estar falando sobre as receitas brutas. A maioria das demonstrações de resultados do exercício começa nas receitas líquidas. E no primeiro quarto de 2022, a Magazine Luiza teve uma receita líquida no total de 8 bilhões 762 milhões de reais. Se a gente for comparar aqui com o quarto trimestre de 2021, a gente vai ver que teve uma queda significativa nesse valor. Mas se a gente comparar com o primeiro trimestre de 2021, a gente teve um aumento neste valor da receita líquida. E para a gente começar a entender qual que é o melhor ponto para a gente comparar, quando você for olhar os resultados, o release de resultados, vocês vão ver que eles vão começar a comparar o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2021. Quando a gente vai falar de uma varejista, ela sofre muito com a sazonalidade, vai depender muito de qual trimestre que a gente está avaliando, e isso acontece por conta de, quando a gente está falando de quarto trimestre, a gente tem o Natal, o Dia das Crianças, isso geralmente impulsiona as vendas das varejistas. No primeiro trimestre, a gente acabou de passar pelo Natal, está começando o ano, o pessoal tem que pagar o IPVA, tem que pagar IPTU, então essas coisas essa parte começa a ficar mais apertada, as receitas das pessoas, e elas não têm tanto dinheiro para gastar com presentes, além de não ter tantas datas comemorativas no primeiro trimestre. Então é normal a gente ver uma queda do quarto trimestre para o primeiro trimestre. Por isso que o bom é a gente comparar o primeiro trimestre com o primeiro trimestre. Como foi a evolução do primeiro trimestre de 2021 para o primeiro trimestre de 2022? E aí a gente começa a fazer algumas comparações quando a gente olha o balanço de resultados, que são as análises verticais e as análises horizontais. As análises horizontais, a gente vai comparar como foi essa despesa, como foi essa receita entre trimestres. Vamos fazer uma análise horizontal aqui rapidinho. A receita aqui no primeiro quarto de 2022 foi de 8 bilhões 762. Quanto que ela cresceu em relação ao primeiro trimestre de 2021? Basta a gente pegar esse primeiro quarto de 2022, dividir pelo primeiro quarto de 2021 e subtrair 1. A gente vai ver que a gente teve um aumento de 6,2% na receita líquida comparado com o primeiro trimestre de 2021. E o que é a análise vertical, então? Bom, vamos começar aqui com o Gross Income, que é o lucro bruto. Aqui a gente vai querer saber quanto que foi a margem bruta, quanto que foi o lucro bruto neste período. E como que a gente vai saber a margem bruta? A gente vai comparar o lucro bruto dividido pela receita líquida, que está em euros, mas a gente vai transformar isso aqui em percentual, né, pessoal? E a gente vê que a Magazine Luiza teve uma margem bruta de 27,8%. Então, quando a gente está falando de análise horizontal, a gente está comparando a evolução trimestre a trimestre, e na análise vertical, a gente está vendo, a receita foi de tanto, a gente teve tanto de lucro bruto descontado dos custos. Desse lucro bruto, a gente vai ter a parte das despesas da empresa, aí a gente vai então para margem EBITDA, que está aqui embaixo, que a gente já vai comentar. Depois do EBITDA, a gente vai ter a depreciação e amortização, e a gente vai chegar no EBIT, que é o lucro operacional da empresa. Depois do lucro operacional, a gente vai ter os resultados financeiros, e aí sim a gente vai chegar no lucro líquido. E o
lucro líquido, a gente geralmente vai calcular a margem líquida. No lucro líquido, a gente viu que ela teve o prejuízo de 161 milhões que a gente citou no começo do vídeo. Então, comparando, a margem líquida, para a gente descobrir a margem líquida, para continuar a nossa análise vertical, a gente vai pegar margem líquida, o lucro líquido, e dividir pela receita líquida da Magazine Luiza, menos 1. E a gente vai ver que a margem líquida foi de menos 1,8%. Então agora a gente já entendeu um pouquinho do que é a análise horizontal e a análise vertical. Vamos entender então um pouquinho mais dos resultados, o que aconteceu com a Magazine Luiza nesse trimestre. Quando a gente olha o EBITDA de Magazine Luiza com relação ao primeiro quarto de 2021, a gente vê que o número, o EBITDA em si diminuiu bastante. Mas logo embaixo da planilha, a gente tem um EBITDA ajustado, que ele está tirando os resultados não recorrentes. E olhando os resultados do EBITDA ajustado, a gente vê que o primeiro quarto de 2022 apresentou um ganho em relação ao primeiro quarto de 2021. E as margens EBITDA ficaram mais ou menos no mesmo patamar, apresentando uma evolução com relação ao quarto quarto de 2021. Isso porque a gente viu aqui que a margem, então, do primeiro quarto melhorou com relação ao quarto quarto. Isso significa que a empresa se tornou mais eficiente nesse primeiro quarto de 2021, apesar dela ter se mantido no mesmo patamar do primeiro quarto de 2021. Esse aumento na eficiência quer dizer que a empresa lucrou mais, chegou a um resultado melhor, porque teve uma redução nas suas despesas neste último quarto, nesse quarto quarto. A empresa começou a recuperar as margens que ela havia perdendo nos últimos trimestres. Mas se mesmo ela recuperando as margens, por que ela apresentou um prejuízo? Ela manteve as margens com relação ao primeiro quarto de 2021, mas por que dessa vez ela apresentou um prejuízo então, se as margens estão parecidas? Comparando o primeiro quarto de 2022 com o primeiro quarto de 2021, a gente vê que a margem, que o resultado financeiro teve um aumento de aproximadamente 150%. E isso aconteceu por causa do quê? O resultado financeiro é despesas com empréstimos, com as dívidas e tudo mais. Vamos lembrar que em 2021, no primeiro trimestre, a gente estava com os juros, a taxa Selic, em torno de 2%. Em março chegou a 2,75%. Nesse momento, no primeiro trimestre, a gente chegou agora em 12,75%. Mas tá bom, 12,75% foi na reunião do começo do mês. A gente estava em média, então, de 11%, 11,75% no primeiro trimestre de 2022. A despesa com a dívida da Magazine Luiza aumentou muito devido a esse aumento na taxa Selic. E a Magazine Luiza, ela precisa coletar dívida, ela precisa pegar dívidas para fazer o giro de capital dela. Vamos lembrar que ela vende muita coisa parcelado, então ela não recebe o dinheiro de uma só vez, ela vai receber picado ao longo dos meses. Só que ela precisa comprar os produtos de uma vez só, então ela tem um custo para adquirir e ela vai receber ao longo do tempo. Então ela precisa investir em dívida para comprar o produto, para recuperar esse valor ao longo dos próximos meses. Por isso que ela acaba sofrendo bastante com esse aumento da taxa Selic. Bom, agora que a gente já entendeu o porquê dela ter tido prejuízo nesse primeiro semestre, que é basicamente por causa do aumento dos resultados financeiros, vale a gente citar que a gente já tinha citado o EBITDA ajustado e o lucro ajustado. Apesar do prejuízo real ter sido de 161 milhões, o prejuízo ajustado foi de 98,8 milhões. Como eu falei com relação ao EBITDA, esse lucro ajustado aqui é com relação a coisas não recorrentes, resultados não recorrentes do trimestre. Entrando aqui nas planilhas dos highlights, que são os principais dados que a empresa quer reportar, como se fosse um resumo do que aconteceu. A gente já falou na outra planilha sobre as receitas brutas, as receitas líquidas, mas é legal a gente ver que a margem bruta, ela apresentou um ganho com relação aos trimestres anteriores. A margem EBITDA, ela deu uma queda, mas se a gente for olhar o EBITDA ajustado, a gente melhorou com relação ao quarto trimestre e manteve no mesmo patamar do primeiro trimestre do ano passado. A margem líquida, a gente teve um prejuízo comparando com o primeiro trimestre do ano passado, mas o que eu quero chamar a atenção nessa parte é essa tabela de dados que a gente tem aqui. Um indicador muito importante quando a gente vai analisar o varejista é o Same Store Sales. O que significa isso? São as vendas que acontecem na mesma loja. Vamos pensar no seguinte, a gente tem 100 lojas da Magazine Luiza e essas 100 lojas trouxeram um resultado financeiro, trouxeram uma receita de 100. No outro trimestre, no outro ano, agora a gente tem 150 lojas e essas 150 lojas representaram um resultado de 150. Quando a gente olha a receita em si, a gente vai falar 100 e comparar com 150. A gente vai falar assim, nossa, o nosso resultado aumentou em 50%, a nossa receita aumentou em 50%. Só que quando a gente vai pensar, a gente tinha 100 lojas antes e agora a gente tem 150 lojas. Essa receita aumentou simplesmente por causa do aumento do número de unidades, para a gente ter mais lojas disponíveis, por ter mais lojas físicas. E se a gente tivesse 100 lojas ano passado,
passado e tivesse vendido 100 e a gente mantivesse as mesmas 100 lojas e tivesse vendido 110, a gente vai ter tido um crescimento de 10% nesse same store sales. A mesma loja começou a vender mais de fato, o que não aconteceu no outro resultado. Isso quer dizer então que realmente a empresa está vendendo mais e está aumentando as suas receitas. Outro fato legal aqui da gente olhar é a parte do e-commerce sales, 1P, e o marketplace sales de 3P. O que isso significa? O e-commerce sales é o quanto a Magazine Luiza está vendendo os produtos delas em e-commerce, e o marketplace é que muitas pessoas podem vender dentro da Magazine Luiza. E quanto está o crescimento desse número de pessoas vendendo dentro da Magazine Luiza? A gente vê que o marketplace nesse primeiro trimestre aumentou em 49,9%. Foi uma boa evolução do quarto trimestre para esse trimestre. E a Magazine Luiza em si aumentou suas vendas em apenas 3,2%. Mas olha que interessante quando a gente fala de Marketplace Sales Growth. Apesar dela ter crescido 49,9%, a gente vê que no quarto trimestre do ano passado tinha sido 60%, no primeiro trimestre do ano passado tinha sido 98%. Em anos anteriores, esses crescimentos eram superiores a 100%. Apesar de ter tido um crescimento interessante de 49,9%, a gente vê que o crescimento das vendas do Marketplace, das vendas dos terceiros no Marketplace da Magazine Luiza, tem diminuído com o tempo. O total do e-commerce da Magazine Luiza, ela cresceu, considerando tanto o marketplace quanto as vendas próprias, ela cresceu em 16,2%, que também é uma queda com relação aos trimestres anteriores. Isso vai ficar mais interessante quando a gente for analisar se é um momento interessante ou não de comprar Magazine Luiza. No total, a gente vê que o e-commerce de Magazine Luiza é responsável por 72% das vendas, da receita de Magazine Luiza, que mostra que a empresa hoje em dia é uma empresa muito mais digital do que uma empresa física. E a parte física dela está mais relacionada a ajudar nas entregas e nas distribuições de produtos. Se a gente for entrar aqui para avaliar a empresa, se está com os números interessantes, vamos dar uma olhada aqui no Status Invest de Magazine Luiza. Entrando aqui no Status Invest, a gente vai ver que a valorização da Magazine Luiza nos últimos 12 meses foi uma queda de 77% no preço da sua ação. E no mês atual a gente está com uma queda de 10%. Isso chama muita atenção e faz muitas pessoas pensarem que pode ser uma baita oportunidade de comprar Magazine Luiza. Eu não estou falando que não é uma oportunidade, mas vamos dar uma olhada aqui nos indicadores da Magazine Luiza. Vale ressaltar, pessoal, que os dados ainda estão desatualizados, eles ainda não atualizaram os resultados com esse resultado do primeiro trimestre, está ainda referente ao ano de 2021. Mas a gente vê um PL de Magazine Luiza na casa de 50. O que é o PL, pessoal? O PL é quanto tempo vai levar para você recuperar o seu investimento se a empresa distribuísse o lucro dela por completo. Vamos pensar que eu tenho uma empresa com um PL de 10. Vai demorar 10 anos para eu reaver o meu investimento. Vamos pensar no seguinte, eu tenho uma empresa que custa R$10, essa empresa dá um lucro por ação de R$1. Eu paguei R$10 para comprar uma ação dessa empresa. Nos próximos 10 anos, considerando que vai manter tudo da mesma maneira, os lucros vão se manter estáveis, o preço da ação vai se manter estável e a empresa vai distribuir todo esse lucro para mim, através de dividendo, eu vou demorar 10 anos para ter esse R$1 a cada um ano para eu chegar no meu investimento. E o outro, um PL de 50, se demorar 50 anos para reaver o seu investimento, é um valor bastante alto. Mas o que vai ser daqui a 50 anos do Brasil? O que justificava esse PL alto, o que o pessoal gostava de mencionar para falar que valia a pena comprar Magazine Luiza, se a gente for olhar os dados históricos, esse PL de 50 está num dos patamares mais baixos da história de Magazine Luiza, sendo que em 2020 ele chegou a bater 413, é por conta dos crescimentos do lucro da Magazine Luiza. Hoje, esse crescimento de lucro está na casa dos 46%. A empresa cresce muito. Como a empresa cresce muito, é uma empresa de crescimento, era considerada uma empresa de crescimento, os investidores eles aceitam pagar mais porque essa empresa vai continuar crescendo e vai fazer o investimento valer a pena. E um indicador interessante que o Peter Lynch ensina para a gente olhar e comparar o PL com relação ao crescimento é o PEG Ratio. O que vai pegar o PEG Ratio? A gente vai pegar o PL e dividir pelo crescimento dos lucros nos últimos 5 anos. E se a gente pega um PL de 49 e divide por 46, vai dar próximo de 1. E o que Peter Lynch fala pra gente? Quando o PEG Ratio está abaixo de 1, a empresa está barata. Entre 1 e 2, a empresa não está barata, mas ela não está cara. Está no patamar ok. Acima de 2, essa empresa pode estar cara. E a gente está vendo, que a gente está muito próximo de 1. Quer dizer então que a empresa está barata, que a empresa está num patamar interessante de comprar? É aí que entra o que a gente estava falando do crescimento
anterior que a gente viu nos highlights da empresa. A gente viu que a empresa tem diminuído o seu ritmo de crescimento. Então, não dá para esperar que nos próximos 5 anos a Magazine vai entregar esse mesmo ritmo de crescimento. Isso é algo que eu acredito, tá bom, pessoal? Eu acredito que a empresa não vai mais conseguir crescer a um ritmo de 46% ao ano. Por isso, esse PEG ratio, apesar de estar 1, se a gente começa a diminuir aqui para um crescimento de 20% ao ano, que ainda é um crescimento muito alto, a empresa já vai começar a ter um PEG ratio superior a 2, o que vai fazer que a empresa ainda tenha um potencial de queda nos próximos meses, teoricamente. Então, por esse motivo, eu ainda não acho que a empresa, apesar de ter caído bastante, eu ainda não acho que ela está no patamar interessante para a gente comprar, para a gente entrar e montar posição. Claro que isso é a minha opinião, isso não é uma indicação, isso é apenas o que eu penso com relação à Magazine Luiza, que é uma empresa muito boa e quando eu vou comprar alguma coisa online, eu geralmente até utilizo o Magazine Luiza para comprar. E isso é algo até interessante. Diz para mim nos comentários aí, quando você vai comprar algo online, você compra em qual marketplace, qual empresa você usa para comprar? Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, um grande abraço e até a próxima.